Você costuma julgar as pessoas e fazer planejamento. Como você lida com isso? Vamos ver o que a palavra de Deus nos recomenda na carta de Tiago. Nós vamos continuar com a nossa série na carta de Tiago. Nós vamos finalizar hoje o capítulo 4, depois fica faltando somente o último capítulo, capítulo 5, e aí finalizamos essa preciosa carta. O intuito de Tiago nessa carta é para que os crentes demonstrassem na vida prática, através do testemunho de vida, a fé em Cristo Jesus. E Tiago vai dizer que isso deve acontecer em todos os momentos da vida, inclusive nas adversidades. E é motivo de alegria, porque nas adversidades Deus está tratando nosso coração, trabalhando na nossa fé. Mas Tiago também vai dizer que nós devemos testemunhar Cristo Jesus em nossa vida, na busca por sabedoria, na busca por conhecer e praticar a palavra de Deus. A satisfação da vida, seja eu rico ou pobre, eu tenho que me satisfazer não nas circunstâncias ou naquilo que eu tenho, mas no próprio Deus. Tiago também vai falar que nós devemos demonstrar a nossa fé na vida do próximo, não fazendo acepção de pessoas, mas tão somente olhando para as pessoas como filhos de Deus, como criaturas do Deus vivo, como imagem e semelhança de Deus, e sabendo que não há distinção entre pessoas, seja por qualquer critério, mas específico ele estava falando a respeito da condição social dentro da igreja. Tiago então vai nos exortar que não basta você ir à igreja ou frequentar a igreja, se você não demonstra isso no seu dia a dia também, no seu trato com as pessoas. E aí ele vai falar que nós devemos demonstrar a nossa fé através de obras, por exemplo, no cuidado para com o próximo. Ele até cita também a necessidade de demonstrar a nossa religião verdadeira, cuidando daqueles que passam por algum tipo de necessidade. Tiago também vai nos mostrar que nós demonstramos que nós somos verdadeiros cristãos quando entendemos que devemos controlar a nossa língua, o nosso falar. A nossa boca, ela não pode ser uma boca para maldizer, para falar mal, para desejar o mal. A nossa boca é para abençoar. As palavras dos nossos lábios devem agradar ao Senhor. Então, quando eu falo com alguém, eu estou falando isso sempre diante do Senhor. Então, a boca do cristão, a língua do cristão, deve sempre proclamar bênçãos. Mais uma vez, Tiago vai dizer que nós, para isso, precisamos de sabedoria. Porque a língua, como ele diz, não é algo fácil de se controlar. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus nos capacitando, nos concedendo domínio próprio. E uma sabedoria que vem de Deus, é uma sabedoria, como ele diz aqui, pacífica, gentil, pura, amigável, cheia de misericórdia, bons frutos, imparcial, sem fingimento. Essa sabedoria promove a paz, tanto para com Deus, quanto para com o próximo. E no relacionamento com o próximo, Tiago vai nos alertar um perigo que nós podemos viver, que é o que nós vimos sobre a amizade com o próximo em relação ao mundo, né? Amizade com o mundo. E quando ele diz de amizade com o mundo, nós vimos que ele está falando sobre a busca pelo prazer, pela satisfação pessoal. Então, quando eu busco me satisfazer pessoalmente neste mundo, eu busco meu prazer, eu vou entrar em conflito com as pessoas, porque eu vou lutar pelos meus direitos, eu vou lutar pelos meus desejos. E quando eu faço isso, eu posso estar passando por cima dos direitos de outros e o desejo de outras pessoas. E Tiago diz aqui que isso estava acontecendo com os crentes. Por isso que havia briga no meio da igreja, desentendimento entre irmãos. Porque cada um buscava o seu próprio interesse, cada um estava buscando o seu próprio desejo.
Isso está afetando não só o relacionamento eclesiástico, o relacionamento entre irmãos, mas o relacionamento com o próprio Deus. Porque Tiago vai dizer que quando você busca o seu próprio desejo, você ao orar a Deus, você na verdade não vai ter nada. Deus não vai conceder os desejos egoístas do seu coração. Por isso que ele vai dizer que nada tendes porque vocês não pedem. Não porque não oram a Deus, mas porque vocês pedem errado, com a intenção errada no coração. Vocês oram a Deus, pedem as coisas a Deus, tão somente para se satisfazerem. E o que nós vamos receber de Deus é um não, um silêncio de Deus diante dos nossos pedidos errados. E aí isso vai demonstrar então, quando nós buscamos nossos próprios interesses, nós estamos tendo amizade com o mundo. E amizade com o mundo é sinônimo de inimizade contra Deus. Essa amizade se torna amizade para com Deus porque quando nós buscamos satisfazer a nossa vontade, queremos ser amigos do mundo, nós estamos sendo amigos de Satanás. E Satanás é o oposto à santidade de Deus. E quando você tenta ser amigo do mundo, você está se submetendo ao diabo. Você está tendo o diabo como senhor da sua vida. Todavia, existe esperança para todos que estiverem dispostos a reconhecer que estão tendo um relacionamento com o mundo, estão tendo um relacionamento com o inimigo, e há a possibilidade do arrependimento pela graça de Deus. Então, não é porque uma vez eu me tornei com o mundo, vamos dizer assim, ou porque uma vez, então, eu me distanciei de Deus e me aproximei mais do diabo, a vontade do diabo, a vontade da carne, que nunca mais eu posso ser amigo de Deus. Não é isso que a palavra de Deus nos instrui. É a fala do arrependimento. Por isso a palavra de Tiago é importante. Ele está falando para crentes que deveriam se arrepender. Crentes que deveriam entender que eles não podiam buscar os seus próprios prazeres. Em vez de se aproximarem do mundo, eles deveriam se aproximar de Deus. Porque quando nos aproximamos de Deus, nós nos submetemos a Ele. Estamos debaixo da autoridade dEle, de suas direções, das suas ordens, sua palavra. Então, aproximar-se de Deus não é sentir um arrepio, não é ter uma grande emoção em um momento de culto ou com uma canção. Isso também nos possibilita aproximar de Deus. Mas aproximar de Deus é entregar a sua vida e você viver na dependência completa dEle. De viver consultando a sua palavra, buscando a sua orientação. Pois quem age dessa maneira percebe a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Por isso que se submeter a Deus, se aproximar de Deus, fazer a vontade de Deus, agradar o coração de Deus e não o nosso, se torna algo prazeroso para nós também. Com grande alegria, porque não é pesaroso agradar o nosso Deus. Olha como nós invertemos a ordem das coisas. Quando nós buscamos o nosso prazer, na verdade, vamos encontrar só de sabores nessa vida. Mas quando buscamos o prazer de Deus, satisfazer o coração de Deus, nós aí sim vamos encontrar plena alegria. E quando buscamos ao Senhor cada vez mais em satisfazê-lo, nós resistimos às investidas do diabo em nossa vida. E isso requer de nós, irmãos, vigilância e oração constantemente. Porque aquele que resiste ao diabo, ele com certeza fugirá da sua presença. Então é um ato contínuo, diário, que devemos sempre lutar para que, de fato, possamos resistir às tentações, como o próprio Tiago falou anteriormente, que nosso coração produz. E o diabo se utiliza disso para nos distanciarmos cada vez mais do Senhor. Mas quando resistimos ao diabo, nos aproximamos de Deus por meio de Cristo Jesus, que é o único meio de se aproximar de Deus, é por meio de Cristo. A promessa de Deus é que quando estamos em Cristo, o Senhor se aproximará de nós. E aí podemos desfrutar
de uma adoração verdadeira na presença do nosso Deus. Todavia, quando estamos diante de Deus, nós devemos viver o arrependimento. E como vivemos o arrependimento? Com as nossas mãos limpas. Tiago ele vai mostrar aqui que devemos nos livrar da sujeira do pecado constantemente em nossa vida, uma busca por santidade. É abrir mão dos nossos desejos, anseios, prazeres, vontades, comportamentos pecaminosos, para que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. Limpar as mãos, nossas atitudes, mas limpar também o nosso coração. É aqui exigido um autoexame, uma verificação de nós mesmos, para que de fato possamos vivenciar o arrependimento em nossas vidas. Porque aquele que ainda tem o coração dividido entre a vontade de seguir a Jesus, mas ao mesmo tempo de fazer as coisas desse mundo, buscar os seus prazeres, ainda não se arrependeu. Precisa entender esse arrependimento. Não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. Isso é impossível, como nós já vimos. Então, diante do Senhor, se o seu coração ainda está dividido, é tempo de lamentar e chorar. É um tempo de quebrantamento. E sempre quando há quebrantamento, há um avivamento no nosso coração, na nossa alma. O que Deus espera de nós para trazer vida a nós é justamente arrependimento verdadeiro e genuíno, nos humilhando na presença do Senhor, reconhecendo a nossa pobreza espiritual, reconhecendo, Senhor, não tenho que viver buscando os meus prazeres, porque eu nunca vou conseguir encontrar prazer em mim mesmo, ou nas coisas que esse mundo pode me oferecer. Mas é a declaração de que nós nos submetemos à completa vontade do Senhor em todas as áreas da nossa vida. Pois se assim nós procedermos, como Tiago finaliza aqui, nós nos exaltaremos, mas o Senhor futuramente nos exaltará. Essa exaltação será principalmente a honra que Deus considerará a cada um de nós no último dia, quando tudo se consumar. Pois bem, Tiago agora ele vai continuar na perspectiva de comportamentos que nós devemos rever em nossa vida. Atitudes que nós devemos de fato pensar e também nos arrepender caso tenhamos praticado. Por exemplo, ele vai falar aqui sobre o julgar o irmão. No versículo 11 ele diz assim: irmãos, não falem mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. O que Tiago nos fala aqui é sobre o falar contra o irmão. Aqui a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes queremos olhar para esse texto, olha aí, nós não podemos julgar as pessoas. Não é bem isso que Tiago está falando. Ele está falando daquele julgamento amargo, um julgamento que contraria os ensinamentos de Jesus Cristo. Mateus 7, versículo 1. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Mas olha o que ele diz no versículo 2. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Jesus não está falando que não há possibilidade de julgamento, como nós veremos daqui a pouco. Mas é como fazemos isso. Porque às vezes, irmãos, e na maioria das vezes, eu vou dizer a verdade, nós julgamos as pessoas pelo nosso ponto de vista. Nós julgamos as pessoas pelo aquilo que nós sentimos, pelo aquilo que nós pensamos. Nós julgamos conforme a nossa lei. Mas aqui fica claro que aquele que julga por si mesmo, ele está fazendo justamente contra a lei, viola a lei do reino. No capítulo 2 de Tiago, versículo 8, ele vai dizer: se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, faze bem. Então perceba, Tiago está nos mostrando aqui é que nós temos a tendência de julgar as pessoas sem o amor.
Nós tentamos maltratar as pessoas. Por exemplo, aquele irmão que se aproxima do outro e trata com palavras duras, palavras amargas, palavras cortantes, está rebaixando a pessoa. Então, a ideia do julgamento aqui é humilhar a pessoa. E perceba que não é nós que devemos humilhar as pessoas. É elas que devem se humilhar, não diante de nós, mas diante de Deus. Então, o que Tiago está nos dizendo é que quando nós julgamos as pessoas pela nossa perspectiva, no intuito de humilhar as pessoas, nós estamos cometendo um erro. O reconhecimento do erro deve partir da pessoa também. Nós podemos até apontar o erro, mas a humilhação deve vir do coração da pessoa. Ela é que deve se humilhar diante dos irmãos. Porque quando você julga o irmão dessa perspectiva, você está mostrando o orgulho do seu coração, tomando para si a postura de juiz, como Tiago nos diz aqui. E aí você vai mostrar uma arrogância, uma altivez. E aí vai criar brechas para desentendimentos, brigas, invejas, ciúmes, rixas no meio do povo de Deus. Olha o que nos é dito lá em Mateus, capítulo 10, versículos 24 e 25. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo ser como seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebul, quanto mais os membros da sua casa. Aqui, Jesus está no contexto de quando já condenamos a pessoa em sua espiritualidade. Já definimos o destino dela. É do demônio, é de Beelzebul, como ele diz aqui, vai para o inferno, e a gente já traz a condenação. Sabe de uma coisa? A igreja não tem a autoridade de decretar quem vai para o inferno ou não. A igreja, ela tem a autoridade de julgar os comportamentos, as atitudes, e cabe a Deus se a pessoa vai se arrepender ou não, se de fato ela vai viver em constante rebeldia contra Ele. Não é essa a nossa postura. Então, às vezes, nós queremos trazer aquele julgamento definitivo da alma de uma pessoa. E isso não cabe a nós, porque o nosso juízo não é perfeito. Somente o juízo de Deus é dessa maneira. É necessário, então, dizer que, como eu disse, isso não significa que não podemos ter o julgamento no meio da igreja. Existe um lugar para isso. Existe a disciplina no meio da igreja, em que é concedido por Deus à igreja, principalmente a liderança religiosa, a ideia da disciplina, da correção, da admoestação, do afastamento, da exclusão, quando há esse nível. Mas isso é uma responsabilidade da igreja, com um cuidado amoroso e pastoral sobre aqueles que estão em pecado, aqueles que estão no erro. Porque se a igreja utiliza o comportamento, não podemos julgar ninguém, não vamos falar nada, a gente está sendo compatível, nos associando àqueles que vivem de modo imoral, idólatra, vivem em avareza, praticam roubalheira, vivem em vícios como o alcoolismo, e aqueles que também podem viver caluniando, mentindo. Se a igreja não corrige, não exorta, não fala sobre isso, a igreja está contribuindo para o pecado. Em vez de a igreja ser luz nesse mundo, a igreja estaria contribuindo para as trevas. Por isso que é nosso dever, de fato, julgar os irmãos segundo as Escrituras, conduzindo os irmãos ao arrependimento. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 12. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? E aqui ele falando do contexto da igreja. A igreja tem que tratar a igreja. Não tem que tratar as coisas do mundo. Não tem que ser juiz do mundo. A igreja não tem que ser juiz dos ímpios. Nós devemos tratar o pecado dos irmãos.
E se existe pecado, então, temos que tratá-lo biblicamente. Caso isso não seja feito, qualquer crítica, qualquer palavra, qualquer julgamento se torna algo destrutivo. Já imaginou se para cada juízo que emitíssemos, em vez disso nós orássemos para aquele que nós criticamos? A pessoa, se toda vez que você visse um irmão errar, em vez de apontar o erro ou fofocar a respeito da vida dele, você orasse por ele, talvez erraríamos menos. Talvez veríamos menos pecado no meio do povo de Deus. Mas quando o irmão está em pecado e nós não tratamos de modo correto, nós julgamos, nós condenamos de forma não bíblica, nós estamos produzindo mais e mais pecado no meio da igreja. Tiago vai dizer, aquele que julga dessa maneira, ele se acha ao tal ponto que ele está até acima da lei. Ele não consegue enxergar os seus próprios erros. Presta atenção nisso. Quem costuma julgar demais os outros, não seja de forma bíblica, e não consegue enxergar os seus próprios erros. Olha o que Paulo nos diz a respeito disso. Romanos capítulo 1, versículo 18. A ira de Deus se revela no céu contra a piedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua justiça suprimem a verdade. Então toda vez que nós tentamos julgar alguém sem ser biblicamente, nós estamos suprimindo a verdade, nós estamos mentindo. É isso que Tiago nos diz, é isso que Paulo nos diz. Paulo ainda diz no capítulo 2 de Romanos, versículo 1. Por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Percebe isso? Aquele que tenta julgar o outro, não biblicamente, sem amor, só por condenação, ele pode ter certeza que ele está caindo nos mesmos erros. Ele não consegue olhar para si mesmo. É o que Jesus diz. Ele vê o cisco do olho do irmão, mas não consegue nem perceber a própria trave diante dos seus olhos. Então é sério isso, irmãos. Não é brincadeira você olhar para uma pessoa que está fazendo alguma coisa errada e simplesmente querer a condenação dela, querer a ira de Deus sobre ela, caia raios sobre ela, que ela sofra. Isso não é a postura cristã. A postura cristã é que quando vemos alguém no erro, em especial o irmão em Cristo, é o desejo para que ela se corrija, para que ela seja restaurada, para que ela entenda o erro dela. E que ao olhar para o erro da pessoa, do irmão, da irmã, eu posso olhar para os meus erros também e me arrepender e me humilhar diante do Senhor. É essa ideia que Tiago está trabalhando aqui. Paulo também ainda continua falando aos Romanos, no capítulo 14, versículo 4. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou caia, mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para o manter em pé. Então, às vezes a gente fica até na situação, torcendo para o outro errar. Eu estava vendo a entrevista da Simone Biles, a americana da ginástica artística, que foi figura nessas Olimpíadas, não pelas conquistas que ela com certeza conseguiria, mas pela a desistência dela por problemas emocionais, psicológicos. Ela não estava se sentindo apta a competir. E uma coisa me chamou a atenção, que ela disse que o que ela mais incomodava ela era a sensação de que as pessoas torciam para ela cair, para ela errar, para fazer algum movimento errado, e aí sim ela perdesse. Isso incomodava muito ela. E muitas vezes nós somos assim mesmo. Nós queremos que o outro erre. Nós queremos que o outro tropece. Nós queremos que o outro fracasse. E aí a gente vai apontar o dedo. Aí, tá vendo? Falei que você não era tão bom assim. Sabia que você ia errar. Essa não é a postura cristã. Essa é a postura daquele que não se humilha na presença de Deus. E aí, Tiago vai continuar no versículo 12 do capítulo 4 de Tiago. Um só é legislador juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Mas quem é você para julgar
o seu próximo. Juiz perfeito é só Deus. Ele coloca aqui a segurança de todo julgamento na palavra de Deus, na mensagem das Escrituras que não mudam. As leis humanas, elas mudam. Por exemplo, até meados das décadas de 70, por exemplo, não era permitido o divórcio na lei brasileira. Não havia essa possibilidade. Muitos que queriam se divorciar iam para outros países. Eu tornava oficial o divórcio nesses países. Dos anos 70 para cá que mudou. Tantas outras regras que a gente tem visto mudar, né? Todas as leis estão mudando com o tempo e muitas outras vão mudar. Os critérios para julgamentos vão mudar. Mas o julgamento, a palavra de Deus nunca muda. Nós devemos olhar então para a palavra de Deus. O grande legislador, grande juiz, aquele que faz a lei e executa a lei e governa tudo, que é o nosso Deus. Então, Tiago vai enfatizar que somente Deus tem o direito de julgar. Ele focaliza que atrás de todas as leis justas humanas tem que brilhar a lei divina do único legislador de fato e verdade. Por isso que a gente vê Pedro e João dizendo às lideranças dos seus dias: olha, a gente prefere obedecer à lei de Deus do que à lei dos homens. O ponto que a lei dos homens vai contra a lei de Deus. Nós preferimos a lei do Senhor, que é imutável, não a lei dos homens. Para que isso ocorra, é preciso ter a total humildade, se submetendo à lei perfeita de Deus. Então, como é que é a sua vida nesse aspecto? Você costuma julgar as pessoas sem amor? Você costuma julgar as pessoas para humilhar as pessoas? Ou você busca esse julgamento de modo bíblico, de modo a promover a correção do outro, de modo a que você também se humilhe por causa do erro do outro? Como tem sido os seus julgamentos? Uma outra questão que Tiago coloca aqui, que eu queria pensar um pouco com vocês, é a respeito dos nossos planejamentos. Muitas vezes nós erramos nisso. Muitas vezes nós esquecemos de Deus ao planejar. E falar de planejamento estratégico hoje é quase uma necessidade. Em todas as áreas você precisa ter um planejamento estratégico. Uma boa empresa, ela tem um planejamento estratégico. Ela sabe o que ela quer, o que cada um tem que fazer para chegar até tal objetivo. Nós temos que ter planejamento estratégico na igreja. A igreja não pode... aquela ideia, vamos ver o que vai acontecer amanhã. Não, ela tem que ter uma direção, ela tem que saber como vai gastar os seus recursos, como ela vai investir os seus recursos, como ela vai planejar o ensino da igreja. E dentro de nossas casas, nós temos que ter um planejamento estratégico das finanças, da rotina da casa, dos sonhos que a família tem. Faz parte da nossa vida e está cada vez mais essencial isso. Antigamente não era tão comum como hoje. Hoje já virou moda a ideia do planejamento. Mas até que ponto nós conduzimos esses planejamentos sem sejam prejudiciais à nossa vida cristã? Tiago vai dizer, versículo 13: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e faremos negócios e teremos lucros. O que Tiago fala que era, vocês estão fazendo planejamento, né? Vocês estão planejando negociar, estão planejando fazer a vontade de vocês, mas vocês não estão levando a vontade de Deus em conta. O homem vive fazendo planos. Os rumos que ele vai traçar são planejados de antemão, como a gente tem mencionado aqui. No entanto, nunca acontece, ou quase nunca acontece, do jeito que você quer, quando você quer e como você quer. Talvez no contexto aqui de Tiago, ele estava falando com um povo que a maioria era comerciante. Então eles planejavam algum método, né, de arrecadar mais dinheiro, de ganhar mais dinheiro, de ter bons negócios. Então eles planejavam. E a gente sabe que os judeus, desde os dias de Tiago, são excelentes negociantes. E ganhar dinheiro em negócios, em bons negócios,
não é em si mesmo errado, mas o erro é não incluir o Senhor nesses planos, nessas estratégias. Deixar de orar, deixar de depender da bênção de Deus, não colocar os planos diante do Senhor, mas tentar buscar o máximo lucro que você pode conseguir. Se torna um erro. Pode ser que você até ganhe lucros, até que você consiga bons, excelentes negócios, mas isso não é bênção de Deus. Tudo que nós temos na nossa vida, conquistamos na nossa vida, sem levar Deus em conta, não vale de nada. Tudo que conquistamos, tudo que lucramos, sem Deus não vale nada. É isso que Tiago está alertando, os seus irmãos, nos alertando também. E aí fala, por que nós temos que pensar em Deus? Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. De fato, irmãos, nós não sabemos. Nós sabemos o que vai acontecer daqui a um minuto, próximo segundo. Nós não temos controle absoluto sobre essas coisas. Porque o único que tem controle sobre tudo, que sabe de todas as coisas, sabe o dia de amanhã, é o próprio Deus, o Deus da história. Então, toda vez que a gente planeja o amanhã, sem levar Deus, excluindo Deus, isso se torna um ato pecaminoso. Planos independentes da vontade de Deus são uma afronta ao Senhor. Provérbios 27, versículo 1. Não se gabe do dia do amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Então, não tenha soberba pelo amanhã, pelos seus planos. Nossa, eu tenho um plano perfeito. Né? Lembro-me do desenho antigo, Pink Cérebro, em que eles sempre tinham um plano perfeito para dominar o mundo. E sempre diziam, amanhã nós iremos dominar o mundo, mas nunca conseguiam. É isso. Às vezes a gente tem planos, talvez não para dominar o mundo, mas a gente vai se frustrar. Porque nós não sabemos o dia de amanhã. E nós podemos ter a soberba de achar que temos o controle de todas as coisas. Então perceba que quando Tiago falou anteriormente de nos humilharmos na presença de Deus, nós temos que nos humilhar diante a lei dele, diante o juízo dele e diante a soberania dele sobre todas as coisas, sobre a nossa vida. Ele continua, versículo 14. O que é a vida de vocês? O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. A expectativa de vida no século I, que é o contexto aqui da carta de Tiago, não ultrapassava os 25 anos. A expectativa de vida era bastante baixa. E Tiago está falando disso. A vida era um sopro. Aí você pode pensar, não, mas agora melhorou muito. Hoje a expectativa de vida é pelo menos 3 vezes mais. Com certeza, 75 anos, por aí, essa é a faixa de expectativa de vida. Então a vida aumentou, vamos dizer assim. Todavia, ainda é um sopro. Pergunta para quem tem 75 anos. Pergunta até para quem já passou disso. Eles vão te falar que a vida é um sopro. Não é porque temos a capacidade de vivermos mais que diminuímos a dependência do Senhor sobre o dia do amanhã. Sabe por quê? Porque sempre é o Senhor que escolhe o nosso nascimento e a nossa morte também. E Ele faz isso sem nos consultar e sem nos informar. Ou alguém aqui, Deus perguntou que dia que você queria nascer. Tem gente que gostaria de escolher, né? Eu vi uma entrevista com a Rita Lee. Ela faz aniversário, se eu não me engano, no dia 26 de dezembro. E ela mudou a data de aniversário dela. Ela jogou lá para meados de maio. Porque nessa época de dezembro ninguém lembra do aniversário dela. Então ela marcou a data de nascimento dela para maio. É claro que isso é só uma mudança de comemoração, mas ninguém determina o dia que vai nascer. Ninguém por si mesmo marca o dia do nascimento. Nem da nossa morte. Nós não sabemos quando nós deixaremos de ser neblinas nessa terra. Por isso que devemos conduzir a nossa vida hoje para a glória
de Deus, pensando no amanhã para a glória de Deus. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Essa é a dependência. De depender do Senhor em tudo que nós fazemos, tudo que nós planejamos. Saber que Ele tem o controle da nossa vida. A nossa vida é frágil demais, é transitória demais. Tudo acontece de repente e rapidamente. Principalmente quem tem crianças em casa, percebe isso. Como passa rápido o crescimento das crianças. Quando você menos vê, já são adultos, já estão formando as suas próprias famílias. Por isso que devemos confiar em Deus no amanhã. O desconhecido amanhã fica inteiramente nas mãos do Deus onipotente. Então, ao traçar os planos, o cristão humilde, ele busca a direção de Deus. Ele tem perspectivas excelentes de alcançar os objetivos em Deus. Porque se os planos dele falharem, ainda assim o coração se alegrará, porque ele saberá que a vontade de Deus, o plano de Deus foi realizado. Provérbios nos diz que o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Essa é a confiança que nós temos. Podemos planejar, planejamento não é errado, mas precisamos levar Deus em conta em tudo isso. No versículo 15, Tiago fala sobre isso. Em vez disso, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Quando ele usa a expressão "se Deus quiser", a gente tem uma expressão que quase não é usada, mas é interessante, é que é Oxalá. Oxalá não é uma expressão de invocação de algum Deus da Umbanda, não é isso. A expressão Oxalá quer dizer "se Deus quiser". Só que essa expressão perdeu sua seriedade. Já viu quantas vezes a gente fala assim: amanhã a gente se vê, se Deus quiser. Muita expressão sem pensar nisso, sem pensar que o que eu quero expressar quando eu digo "se Deus quiser". Quando eu digo "se Deus quiser", eu falo: se der errado do que eu estou pensando para amanhã, a vontade dele foi feita. É a plena convicção de que as coisas que vão acontecer estão inteiramente na mão de Deus. E aí eu confio nessa frase. Tudo vai acontecer conforme Deus quer. As minhas escolhas, os meus sonhos, os meus planos estarão em Deus e se realizarão segundo a aprovação dele, na perspectiva que Deus escolhe para nós, os seus filhos, aquilo que seja melhor para nós, mesmo que seja um caminho espinhoso e íngreme. É o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as circunstâncias, todas as frustrações, todas as decepções, todos os sonhos frustrados colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Mas se você não entende isso, olha o que Tiago diz: agora, entretanto, vocês se orgulham das suas arrogantes pretensões. Todo orgulho semelhante a esse é mau. Talvez na sua versão da Bíblia vai estar lá jactâncias, né? É vaidade, é vanglória, é algo enganoso, é algo que não leva a lugar nenhum. Pensar que vamos fazer o que bem entendemos sem considerar a vontade de Deus é sinal de arrogância. E essa arrogância nada mais é do que pecado, é altivez. Viver em um mundo dependente, influenciado por um planejamento estratégico, como nós falamos, às vezes nos tornamos autoconfiantes demais, meus irmãos. Tomem cuidado com isso. Mas o que deve prevalecer em nossa vida sempre é a vontade e a dependência de Deus em tudo. Em nossa vida, em tudo. Mais uma vez, Tiago não está proibindo você de se planejar
O planejamento não é proibido nem ignorado nas Escrituras. Mas tudo sob a submissão de Deus. E aí já finaliza essa parte. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Vamos entender um pouco mais o contexto. Por que Tiago está falando essa frase aqui? Se ele estava chamando a atenção dos negociantes, que estavam buscando o lucro pessoal, estavam buscando realizar os seus projetos, estavam buscando seus prazeres, como a gente já mencionou aqui, eles estavam se esquecendo do outro. Então, em vez de pensar quanto mais eu vou ganhar, eu deveria pensar quanto mais eu vou abençoar. Em vez de pensar quanto mais eu vou ficar rico amanhã, quanto mais eu poderia ajudar o outro amanhã. E quando eu fico lutando só por mim mesmo, eu esqueço daquele que tem necessidade. É isso que Tiago está nos ensinando. Lembra-se, o tempo todo ele está falando do cuidado do cristão em relação ao próximo, diante do Senhor. Abandonar o egoísmo, a soberba, o orgulho. Aquele que sabe que deve depender da vontade de Deus e não depende, está pecando. É isso que o Tiago nos diz. Aquele que deveria ser humilde, mas não é, está pecando. Aquele que deveria tratar o irmão de modo correto, mas não trata, está pecando. Isso é totalmente distante da humilhação que nós devemos estar diante do Senhor. Para finalizar, e daqui a pouco nós vamos orar, pense sobre isso na sua vida. Como você tem olhado para o próximo? Como você tem olhado para o amanhã? Porque isso são indícios se você está sendo amigo do mundo ou amigo de Deus. Porque se você olha para o próximo, com olhar altivo, com soberba, com julgamento cruel, você está sendo amigo do mundo. Agora, se você olha para o próximo com amor, com misericórdia, buscando a reconciliação, buscando que a pessoa se arrependa e se volte para Deus, você está sendo amigo do Senhor. E como você tem olhado para o amanhã, você acha que dá conta de fazer tudo? Você acha que amanhã você vai acordar com disposição, saúde e vai realizar todas as suas tarefas? E pense só na sua própria vida, esquece do outro. Você está sendo amigo do mundo. Mas agora, se você, nesse momento, finalizando o dia, a sua oração, você coloca: Senhor, abençoe o dia de amanhã. Abençoe que o dia de amanhã pertence ao Senhor. Porque se a sua misericórdia não se renova pela manhã, nós somos consumidos. Aí sim você está se aproximando de Deus. Senhor, que o dia de amanhã eu possa servir para a sua glória e para auxiliar aqueles que têm necessidade. Aí sim você está se aproximando do Senhor e se humilhando na presença dEle. Pensemos, irmãos, como tem sido a nossa vida. Mas fiquem na paz e até mais.